Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, dentro desse tempo do Natal, a solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação. E dentro do ministério público de Jesus, na verdade da vida de Jesus, nós temos três manifestações principais. A primeira manifestação é a que nós estamos contemplando hoje no Evangelho, que é a manifestação de Cristo, ainda menino, aos reis magos e a todas as nações. A segunda manifestação é o batismo de Jesus no Rio Jordão. E a terceira manifestação é o sinal que Jesus realiza nas bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho. Então temos três manifestações principais de Jesus na Sagrada Escritura e durante a sua vida. E o evangelho de hoje, que está em Mateus 2, que nos mostra a primeira manifestação, e isso é providencial porque nós estamos no tempo do Natal, ainda estamos com o nosso olhar voltado para esse menino que nasceu, esse menino que está na manjedoura, que é o Salvador da humanidade. E o evangelho de hoje, que está em Mateus 2, o que ele nos diz em resumo? Ele diz que alguns magos do Oriente, e os magos eram sábios, eram inclusive conselheiros de pessoas importantes, eram homens estudiosos, inclusive dizem os autores que eles estudavam até algumas coisas da astrologia, de todas as coisas do mundo. Então alguns magos vieram do Oriente, guiados por uma estrela, para ver o novo rei dos judeus, que deveria nascer em Belém. Depois eles ficam sabendo disso. Quando esses magos chegam a Jerusalém, eles comunicam ao rei Herodes o motivo de estarem ali. Olha, nós sabemos que vai nascer o rei dos judeus e nós viemos aqui adorá-lo. O evangelho diz que Herodes, ele fica perturbado, assim como a cidade de Jerusalém. E aí Herodes, ele chama os mestres da lei e os sacerdotes e pergunta, olha, o que diz a Escritura, as profecias, sobre o nascimento do novo rei? Os mestres da lei explicam que ele deverá nascer em Belém da Judéia, porque assim as profecias disseram. E aí os magos, então, eles começam a entender que em Belém deveria nascer o menino Jesus. E Herodes fala aos magos para que eles caminhem até Belém, e quando eles tivessem informações do menino, para que eles voltassem e dissessem a Herodes quais informações eles teriam. Os magos são guiados pela estrela, que aponta um lugar. Eles entram, veem o menino Jesus ali na manjedoura, com Maria, José, e eles adoram o menino Jesus. Eles se prostram diante do menino Jesus, reconhecendo que ele é o Salvador da humanidade. Desse evangelho nós poderíamos tirar várias reflexões. Nós poderíamos pensar nessa estrela que guia os magos, ou seja, o que guia aqueles magos até Jesus. Nós poderíamos pensar nos magos que se colocam em adoração. Nós poderíamos pensar nos presentes que eles oferecem ao menino Jesus, porque quando eles se ajoelham, eles oferecem ouro, incenso e mirra. Nós poderíamos falar muitas coisas, mas eu gostaria de dizer nessa homilia, para nós olharmos a atitude de três grupos diferentes de pessoas. Os mestres da lei e os sacerdotes, que estudavam as Escrituras, que estudavam as profecias, eles responderam a Herodes, dizendo que o novo rei dos judeus deveria nascer em Belém, na Judéia. Só que os mestres da lei e os sacerdotes, nós podemos dizer que a atitude deles foi uma atitude de indiferença. Eles sabiam o que as profecias diziam, eles sabiam que o Salvador da humanidade deveria nascer em Belém, mas eles não se movem. E ainda eles viram os magos ali. Então, vendo os magos, sabendo que a profecia deveria se cumprir em Belém, os mestres da lei e os sacerdotes também poderiam se colocar a caminho de Belém. Mas não, eles ficam ali em Jerusalém, então podemos dizer que eles ficam indiferentes. A atitude dos magos, que estavam sendo guiados pela estrela, e depois quando eles escutam que a profecia deveria se cumprir em Belém, são guiados pela estrela. E quando eles contemplam o menino Jesus, qual que é a atitude? É uma atitude de adoração. O evangelho, a tradução que vem para nós diz que eles se ajoelharam.
O termo que vem do grego é mais profundo. Diz que eles se prostraram, eles se colocaram por terra, eles adoraram, eles se curvaram diante daquele menino que estava na manjedoura. A atitude dos magos foi uma atitude de adoração. E qual que foi a atitude do rei Herodes, que nós podemos dizer? A atitude do rei Herodes, que hoje nós conhecemos claramente que é um pecado, a atitude do rei Herodes foi uma atitude de inveja. Por que o rei Herodes, quando os magos chegaram a Jerusalém e disseram que estavam procurando o novo rei dos judeus, por que Herodes fica perturbado? Porque ele sentiu inveja de Jesus. O seu coração ficou perturbado porque ele estava com medo de perder o poder, de perder o controle. E Herodes sabia que ele não era um rei legítimo. Herodes estava diante do povo de Israel, ali na Judéia, a mando dos romanos. Ele não era legitimamente judeu, ele era da Idumeia, que era do outro lado. Então ele não deveria governar daquele lado, próximo de Belém, na região da Judéia. Se ele fosse governar, teria que ser do outro lado. Então quando Herodes escuta que deveria nascer um novo rei, e na cabeça de Herodes seria um rei político que tomaria o seu lugar, Herodes sente inveja. Esse é um pecado que a igreja chama, a tradição da igreja chama, de pecado capital. Por que pecado capital? A palavra capital, ela vem do latim capitis, significa cabeça. Os 7 pecados capitais são pecados cabeças, por quê? Porque facilmente eles geram outros pecados. Então, o pecado da ira, que é um pecado capital, facilmente ele gera outros pecados. O pecado da preguiça, que é um pecado capital, ele facilmente gera outros pecados. O pecado da avareza, que é o apego ao dinheiro, aos bens materiais, facilmente ele gera outros pecados. E o pecado da inveja, que também é um pecado capital, facilmente ele gera outros pecados. Por isso que nós precisamos estar atentos se nós não estamos caindo no pecado da inveja. E precisamos estar atentos também para perceber, com a graça de Deus e também com a nossa razão, se ao nosso redor não existem invejosos. E o invejoso, o que nós pensamos geralmente? O invejoso é alguém que olha para o outro e ele não se alegra com a felicidade do outro. É alguém que olha para o outro, vê o que o outro tem, ou vê aquilo que o outro é, e ele não se alegra. E ele quer fazer o outro ser anulado. A gente pensa assim, o invejoso, ele é alguém que quer competir. Na verdade, não. O invejoso, ele vai além. Ele não é alguém que quer competir com o outro. Na verdade, o invejoso, ele quer anular o outro para que ele não tenha que competir. Tanto que o rei Herodes, o evangelho hoje não fala isso, mas o que Herodes fez depois? Porque os magos não voltaram para avisá-lo, para dar informações. O rei Herodes mandou matar naquela região todos os recém-nascidos até 2 anos. Então ele não queria competir com o menino Jesus. Ele queria, na verdade, anular o menino Jesus, matar o menino Jesus, para que ele não fosse ameaçado. O invejoso é assim, mais do que competir com o outro, para ser aquilo que o outro é, ou para ter aquilo que o outro tem, o invejoso, ele vai querer anular o outro, para que ele não tenha que competir. Existem invejosos que são descarados. Você olha para a pessoa, você vê que ela é invejosa, ela nem esconde, está na cara, está escrito. Agora existem os invejosos que são mais sutis. Então tem invejoso que ele vai se aproximando e ele vai tentando te envenenar aos poucos. É um comentário provocativo, é uma ferida que ele sabe que você tem na sua história, que ele vai tocar naquela ferida, é um comentário maldoso, é querer saber demais da sua intimidade, é querer saber demais do que você tem, quem você é. Então tem invejosos que são sutis, eles vão se aproximando, eles vão cutucando, eles vão soltando o veneno aos poucos, até que ele consiga te envenenar e que ele consiga te anular. Por isso nós precisamos estar atentos. Se nós não estamos sendo invejosos, e se também ao nosso redor não existem invejosos
que estão nos envenenando. Da mesma forma que eu posso sentir inveja do outro, o outro também pode sentir inveja de mim. E às vezes nós sentimos inveja das pessoas mais próximas de nós. Por que nós sentimos inveja? Porque à medida que nós vamos convivendo com as pessoas, que nós vamos sabendo mais quem elas são e aquilo que elas têm, é muito mais fácil eu sentir inveja daquela pessoa. Eu penso que 3 remédios nos ajudam, podem ter outros remédios, né? Essa é uma reflexão minha. Mas 3 remédios nos ajudam a combater o pecado da inveja, porque é uma tendência humana, gente. Nas nossas carências, nas nossas insatisfações, nós vamos gerando muitos pecados. Nós vamos gerando o pecado da avareza, nós vamos gerando o pecado da inveja, nós vamos gerando o pecado da fofoca. Então, diante das nossas carências, diante das nossas insatisfações e das nossas tendências, eu penso que 3 remédios nos ajudam a combater o pecado da inveja. O primeiro remédio é a oração de ação de graças. No Catecismo da Igreja, quando a Igreja fala sobre as diversas formas de oração, a ação de graças é uma das formas de orações. O que é a ação de graças? Agradecer a Deus. Às vezes nós reclamamos demais, nós pedimos demais, nós exigimos demais e não agradecemos por aquilo que nós temos. Nós mais nos preocupamos com aquilo que não temos, com aquilo que nos falta, do que nós agradecemos por aquilo que já temos. Ação de graças é um exercício de libertação para a nossa alma, é um exercício de cura, é um exercício, é uma oração que vai nos ajudando a enxergar os acontecimentos, a enxergar aquilo que nos falta de uma forma diferente. À medida que eu vou me exercitando na oração de ação de graças, eu passo a enxergar mais aquilo que Deus me concede do que aquilo que me falta. Eu vou entendendo mais que aquilo que Deus ainda não me concedeu é porque existe uma pedagogia divina, e não porque Deus está me castigando, e não porque Deus está me punindo. Então, oração de ação de graças, primeiro remédio. O segundo remédio para combater a inveja, autoconhecimento. Não só o autoconhecimento no sentido da psicologia, que é importante também, mas um autoconhecimento à luz da fé. Santa Catarina de Sena dizia que ninguém progride sem o autoconhecimento. Então, se eu deixo que a fé me ilumine, se eu deixo que a palavra me ilumine, eu vou me autoconhecendo. Eu sei quais são as minhas qualidades, eu sei quais são os meus defeitos, eu sei quais são as minhas possibilidades e eu vou trabalhando a partir disso. Eu vou me conhecendo e vou sabendo até onde eu devo ir, mesmo na vida espiritual. Mesmo na vida pessoal, se eu vou me conhecendo, se eu vou sabendo os meus limites, se eu vou sabendo as minhas qualidades, Deus vai me ajudando e eu vou entendendo até onde eu devo ir. Se eu não tenho alguma coisa, talvez não seja o momento, ou talvez eu nem precise daquilo. Se eu ainda não sou um determinado tipo de pessoa que não tenho muitas virtudes, eu preciso entender que eu estou num processo. Eu não estou pronto, eu estou vivendo um processo, crescendo na graça, crescendo como pessoa, para que eu chegue àquele ideal. Então, o segundo remédio é o autoconhecimento. E o terceiro remédio, que está muito ligado ao autoconhecimento, é a virtude da humildade. Se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, eu posso cultivar a virtude da humildade. Eu sei até onde eu devo ir, eu sei o que me cabe naquele determinado momento, e eu sei que Deus me prepara para um processo maior em que eu vou progredindo. Então, usando esses 3 remédios, a oração de ação de graças, o autoconhecimento e a virtude da humildade, eu vou combatendo a inveja e eu também vou percebendo se ao meu redor não existem invejosos. A segunda leitura de hoje, tanto a primeira leitura quanto a segunda, e mesmo o Salmo, nos apontam para o Evangelho. Falam dessa profecia do nascimento do Salvador. Mas a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo, ele tem um conceito que é muito importante no pensamento dele. É o conceito de mistério. Só na leitura de hoje, que é um breve trecho, essa palavra mistério aparece 2 vezes.
O que São Paulo está dizendo na leitura de hoje? Ele está dizendo que o mistério que estava escondido desde as gerações passadas, em Cristo, esse mistério foi revelado por meio dos santos apóstolos e dos profetas. Que mistério que é esse? Um mistério de que todas as nações, todos os povos são chamados à salvação em Cristo. Não só o povo judeu. O povo judeu, o povo de Israel, foi escolhido em primeiro lugar para ser sinal entre as nações. Mas não só o povo judeu. Todas as nações, todos aqueles que eram considerados pagãos, pela encarnação de Cristo, são chamados a abraçar a salvação. E todos nós aqui, nós éramos pagãos, nós seríamos pagãos, nós também estamos admitidos a essa promessa. Pelo nosso batismo, inseridos na igreja, nós também somos chamados à salvação em Cristo. Então, o mistério que estava escondido, o mistério, a profecia que o povo de Israel esperava durante tempos, em Cristo foi concretizado. Nós não já vivemos no tempo da profecia, nós já vivemos no tempo da concretização. E dentro da igreja, nós somos chamados a abraçar a salvação que vem em Cristo. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade da Epifania. Como eu dizia, Epifania significa manifestação. Temos as 3 manifestações principais que eu disse, mas podemos dizer, e sabemos disso, que na nossa vida, Cristo continua se manifestando. Nessa Eucaristia principalmente. Se manifesta pela palavra, se manifesta no seu corpo e no seu sangue, se manifesta na Assembleia Reunida, ou seja, Cristo continua se manifestando e continua nos chamando à salvação. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar despertos para acolhermos essa presença do Cristo que vem. Então vamos agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus, vamos agradecer pela solenidade da Epifania, por essa palavra que foi proclamada, pelo corpo e o sangue de Cristo que estarão sobre o nosso altar. Estejamos atentos às manifestações de Cristo na nossa vida. E Ele se manifesta na nossa vida não só nos acontecimentos agradáveis, não só nos acontecimentos felizes, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na provação, ali Cristo está se manifestando. Ali Ele está se manifestando para nos ensinar algo, para nos ajudar a amadurecer na fé, para nos ajudar a amadurecer como pessoa. Então estejamos atentos às manifestações de Cristo na nossa vida. E vamos agradecer porque nessa Eucaristia Ele está se manifestando na palavra, se manifestará no seu corpo e no seu sangue e se manifesta também na Assembleia Reunida em torno do altar que hoje celebra o santo sacrifício, celebra o mistério pascal.